Ixi, tem tempinho agora. Agora pelo menos uns 10 minutos aí. Vai. Vamos lá. O Cotama hoje é uma equipe que faz um patrulhamento rural especializado. A polícia, há muitos anos, criou a polícia do Espírito Santo tem a polícia comunitária, que é o padrão, serviço ordinário, vamos assim dizer. Nas unidades, nas regiões rurais, tem a mesma funcionabilidade que na região urbana. É uma policial que faz o contato social com a comunidade, fazendo patrulhamento, policiamento e se aproximando para entender os problemas da sociedade. O Cotama, ele veio com uma vertente na ambiental, no batalhão ambiental, também se faz esse contato direto com as comunidades rurais. Só que por uma fiscalização. Então é diferente um policial ordinário, rotineiro, visitar uma fazenda e diferente a polícia ambiental visitar uma fazenda. Tinha muita restrição. Por quê? A polícia ambiental ia fiscalizar. Uhum. Então tinha desmatamento, tinha chiqueiro próximo a rios que não pode, tinha demandas ambientais que eram obrigação da polícia ambiental. E nisso, com um patrulhamento distante demais, eram 2 policiais fazendo essa fiscalização. Em 2009, um capitão, na época era o capitão Tavares e o coronel do comando do batalhão, vislumbrou ter uma equipe com um número maior e com treinamento específico para dar o apoio a essa fiscalização ambiental que em lugar isolado, por muitas vezes longe, sem telefone, celular e 2 policiais. Então imagina chegar na fazenda agora para fiscalizar uma denúncia e tá rolando um churrasco. 15, 20 familiares tomando todas. Eu falo, eu tenho uma denúncia aqui que você caça e tem uma arma irregular. Vai virar xingação, gritaria, porradeiro e vai dar problema pra polícia. E dependendo do lugar, o pessoal é bronco pra caramba. Então, isso é um exemplo das... E vislumbraram uma equipe para ir em apoio a isso. Por quê? Uma equipe especializada um pouco a mais do que a fiscalização ambiental ia ter um armamento diferenciado, ia ter um treinamento diferenciado, ia estar numa equipe maior, ia ter uma superioridade numérica e tática para esse entendimento. Então era para dar apoio. Se nós vislumbrarmos hoje no Brasil, norte, região norte lá, Amazônia e Pantaneira aqui, para baixo do centro aqui, na região pantaneira, as fiscalizações ambientais de garimpo, desmatamento, não vão sozinho. O IBAMA, ele vai fiscalizar sozinho? Ele não consegue ir sozinho, porque se o IBAMA for sozinho, ele vai ser... Só vai, não volta, né? Não vai, porque tem garimpo, tem arma, guerra, tráfico. No mínimo hostilizado. Né? Então eles vão com o apoio da Polícia Federal, do Força Nacional, dos BOPs, das polícias ambientais, criam um aparato policial de apoio à fiscalização ambiental. E vislumbrou isso aqui também. Claro que em nível talvez intenso, um pouco menos intenso, uma escala menor. Uma escala menor. E em 2019, o atual comandante lá da época pegou o projeto e falou assim: vamos dar continuidade a isso? Então criou o Cotama. Cotama é um curso de operações táticas em Mata Atlântica, que é pegar a parte técnica e tática de um tipo de policiamento e patrulhamento para dar o apoio às fiscalizações ambientais. Entendi. Então ia uma equipe em apoio. Essa era a ideia. Por necessidade, por conta de outras... Suponhamos que... Suponhamos não, né? São fatos. Nós íamos dar apoio em Pendanga, lá dentro de Ibiraci, lá, para não rimar, né? Ibiraçu. Então, chegava no local... Por que você vai tomar no... Então, para você não falar isso. Já falei logo de Ibiraci. Depois eu falo da Canhama lá, que o pessoal lá deu mole. Baiano é desgramado. Deu mole, perdeu. A rima lá é pesada. A gente ia para alguns patrulhamentos em apoio e a presença policial única e exclusiva era nossa. A gente conversava com o pessoal da região rural lá, comunitários, agricultores. Nossa, vocês são polícia? Tem mais de 2 anos que eu não vejo um policial aqui. Presença de E aqui, ó, 150 quilômetros da capital. Só que, porque não havia necessidade, não tinha crime, não tinha problema. Mas quando colocava uma fiscalização ambiental, já causava transtorno, porque é aquela realidade brasileira. E a gente começou a estar presente em regiões rurais do Espírito Santo que a polícia, que a tropa ordinária não estava, por naturalidade. A gente começou a vislumbrar outros crimes. Então o Cotama deixou de ser somente um apoio à fiscalização ambiental e começou a ser um policiamento ordinário também na região rural. Você teria um exemplo dos crimes que vocês viram? De tudo.
posse de arma, droga, os crimes comuns. Assalto, roubo de carro. O pessoal do interior porque também quando faz, né? Isso aí que eu ia falar. Exatamente. Quando você Muito fala de Brasil. roça, geralmente, eu particularmente, eu nem ouço falar. Então, Entendeu? exatamente, porque o povo do interior não denuncia, não vai na delegacia, não dá prosseguimento, e acaba que fica por isso mesmo. Nós somos uma ocorrência recente, pertinho aqui, ó, Serra. Tem uma área rural em Serra, gigantesca. Quando nós chegamos para fiscalizar, chegamos para dar apoio na estação ambiental, que era denúncia de caça, arma ilegal e pássaros irregulares, a morada falou assim, olha, aqui do lado tem uma comunidade que tem 2 meninos que andam numa moto sem placa e tá roubando as casas, rouba as pessoas. Isso numa comunidadezinha aqui, pertinho. Oh, olha aí, vindo à tona, vindo a nós um crime comum que não tinha presença policial. E nesse mesmo dia as motos passaram por nós. Nós abordamos, eles fugiram, caíram no mato, a moto caiu no chão, caiu no barro, deu troca de tiro, enfim. E aconteceu de mais um crime comum cair no nosso colo, entre aspas, por conta de estar na região Presença, a presença policial. Então isso foi crescendo de acordo com a necessidade sociedade, né? Foi uma necessidade social. Então o Cotama deixou de ser um apoio as fiscalizações ambientais somente para poder fazer a atividade fim da polícia, de fato. Porque a fiscalização ambiental é uma atividade meio, entre aspas. Somos policiais militares especializados na área ambiental. Mas eu não posso deixar de, se eu estou em uma fiscalização ambiental, olhar para o lado, ver uma moto sem placa, não abordar, porque é atividade fim. Não deixamos de ser policiais militares. E isso virou uma bola de neve que nós estamos na região, fomos fazendo esse trabalho. E chegou ao ponto de ir para a atuação do Novo Cangaço. Por quê? A técnica e a doutrina de apoio à fiscalização é a mesma técnica e doutrina de atuação de crimes comuns. As unidades do Brasil todo, ou as operações especiais, os BOPs, que fazem patrulha rural, usam a mesma doutrina que nós. Ou melhor, nós usamos a mesma que a deles, né? Porque veio depois. Então, a mesma técnica de patrulhamento em área rural, que nós utilizamos para fiscalizar ou para dar apoio, veio sendo utilizado para os crimes como um patrulhamento ordinário, patrulhamento rotineiro, e veio dando resultados. Então, isso que foi que deu um crescimento, não vou falar um crescimento, mas deu uma visibilidade maior ao Cotama. Uma notoriedade, né? E o Cotama virou uma equipe. Tem um curso e tem uma equipe. É tipo falar assim, que é um batalhão de forças especiais da ambiental? É tipo isso? Forças táticas. Tem as forças táticas? Batalhão de força tática da A ambiental. unidade tem a força tática, que é um apoio extra. É o não rotineiro do patrulhamento das ROs, RIs. Então, as forças táticas fazem aquele apoio na unidade. Nós seríamos exatamente isso. Só que cresceu muito, assim, tem muita demanda que a gente precisa, além dos apoios, explorar. E foi virar bola de neve. Quando lembraram da gente, que foi de fato lembraram, tem um pessoal aí que anda no mato, que estão fazendo patrulhamento, chama eles aí para a ocorrência 2022. Novo Cangaço. Aí chamaram e deu certo. Porque foi aplicada uma técnica doutrina que já vem sendo aplicada no Brasil. Nós adaptamos a nossa realidade do Espírito Santo, porque eu também não posso. Eu fiz o curso Nordeste e falar assim, é assim, igual o Nordeste. Não. A diferença do bioma, né? Bioma, a gente vai adaptando, vai conversando e vai construindo sobre isso. Então o Cotama vem construindo. Fala que hoje o Cotama está em construção ainda. O Cotama, ele é um crescimento em construção. Né? Tá aí levando, nós estamos levando, tentando, convencendo quem de direito, gestores, oficiais, comandantes, para entender a necessidade de estar de fato nas áreas rurais. E não somente ir lá, cumprir a missão e voltar. Porque se fosse somente isso, outras unidades poderiam fazer. Poderia ter uma força tática de quando der problema, a tua força tática vai lá, entra na área rural, cumpre e sai. Mas e estar lá e permanecer em área rural? Aí vem outras demandas de noções de mapeamento, orientação, usar GPS, bússola, ribeirinhas, não tem rios, lagos, também utilizar embarcação. Então é muito mais ampla a atuação de rural do que somente ir cumprir a missão e voltar. Por exemplo, se você fosse assim, uma pergunta, vamos usar um assunto que estava em voga tempos atrás, foi aquele Lázaro, por exemplo. O Lázaro que se embrenhou no mato, se enfiou no mato. A melhor equipe indicada. Lázaro foi em que região? Foi em no Goiás. Começou em Brasília, né? Se eu não me engano, Expandiu pra foi Goiás. depois do Lázaro que criaram um batalhão rural. Lá? Se eu não me engano. Lá em Goiás. Em Goiás. Ou foi um pouquinho antes, aí tinha um batalhão rural que estava em construção. Uma unidade especializada para se manter nas áreas rurais. O Lázaro é um exemplo, talvez eu esteja falando besteira, os especialistas ele pode me xingar, talvez, mas nós vislumbramos o quê?
É um teatro de operações com muitas unidades, especialidades diferentes, trabalhando em cima e não coordenado. Por exemplo, ele está numa área rural isolada. Cadê a equipe especializada naquela atuação? Concordo, tá? Talvez, vamos colocar força tática, a cavalaria. Mas são atuações diferentes. Quando a gente faz instruções com as forças táticas, por exemplo, eu falo assim, olha, rural é virar chave, pô. É puxar o freio de mão. É uma atuação mais lenta, com calma, fiscalizando, olhando, investigando, procurando vestígios, rastreando. Eu não posso ter a mesma aceleração de uma área urbana. Lembra muito... O ambiente, a característica é totalmente diferente. O rural lembra muito as técnicas, vamos lá, usadas pelos militares do Exército, exatamente. A base no Brasil de patrulha rural... ponto, vamos assim dizer, barra. Patrulha rural é uma vertente, a patrulha rural. Igual no processo de policiamento, tem embarcado, cavalo e tal. A pé é base das Forças Armadas. A gente adapta para as realidades policiais. Que aí você começa a ter que trabalhar com aquela coisa de sobrevivência na mata. Exatamente. Se precisar ficar muito tempo... Voltando ao Lázaro, por exemplo. O Lázaro, ele sumia na área rural, no meio do mato. A tropa batia o dia inteiro, milhões de... falo milhões, não é exagerado, mas vários policiais atuando, um cerco bem feito, trabalhando, mas ele conseguia se esconder. Quando dava a noite, a tropa fazia o quê? Retraía, ele saía. Tocava o barco. Aí ele tropas rurais existem no treinamento, noções de sobrevivência, para poder ganhar o terreno e ficar. Essa é a ideia, para não perder o ganhou. Então, porque se tivesse uma tropa na madrugada, esperando, estrategicamente, próxima a ele, a tropa ia estar tranquila lá no procedimento e ia conseguir vislumbrar o deslocamento dele, ouvir barulhos e tal, e continuar rastreando. Psicologicamente, eles estariam preparados para aquele cenário. Iriam ficar. Provavelmente. Porque eu acho que a demanda do policial aqui é diferente. É diferente, exatamente. O que faz é a demanda. Isso aí. A demanda urbana é diferente, a demanda não tem apoio. Imagina ir para a área rural distante, sem telefone e celular. Se não tiver um número maior de policiais, um equipamento diferenciado. Nas instruções a gente mostra uns vídeos de motosserra, serra elétrica, pô. Se eu não tiver na viatura uma serra elétrica, eu vou andar 100 km, vou ter que voltar, porque caiu uma árvore e eu não consigo passar. O carro não vai tracionar, não vai arrastar a árvore. Não tem sinal, como é que eu me localizo? São toda uma característica envolvida totalmente diferente da área urbana. Num episódio se acontecesse, porque o Lázaro começou em Brasília, passou em Goiás, que é ali vizinho. Num episódio de algum doido feito Lázaro, se fosse aqui no Espírito Santo, então quem estaria à frente de todo o procedimento, de toda a operação, seria a Cotama hoje? Nós acreditamos que sim. A gente teve uma palestra recente não, acho que tem mais de um ano. Até porque já deu certo uma vez. Nós participamos aí, um responsável, um cara muito bom da área do Novo Cangaço, os estudos do Novo Cangaço, um policial federal, perguntou para mim bem assim, eu estava assistindo a palestra dele, aí falou assim, nós sabemos que os estados ainda não estão alinhados quanto à doutrina, hoje não, há 1 ano e meio atrás, hoje estão. Hoje os estados estão mais alinhados, treinados quanto à resposta para esse tipo de ocorrência. Ele perguntou bem assim, o estado do Espírito Santo está alinhado, treinado? A gente sabe que os estados não estão dando importância. Eu falei, olha, eu não posso falar pelo estado, eu posso falar para minha equipe. Eu garanto que se ele entrar no mato, tem resultado. Agora, enquanto está no confronto em área urbana, eu não sou da área urbana, eu não posso dar minha opinião. Então, o Cotama, ele foi desenvolvido, inclusive o primeiro comandante do Cotama, ele falava bem assim, cara, o Cotama, ele vislumbrava, o Cotama não é da ambiental, o Cotama não é da polícia, o Cotama é do Estado, pô. É uma demanda necessária para todo o Estado. Ele falava assim, nós precisamos crescer, virar companhia, virar batalhão daqui uns 10 anos, ou não sei, alguém tem que vislumbrar a necessidade de atuação. Até porque a área territorial do Estado do Espírito Santo tem muita área rural. Então, é uma necessidade real dessa situação, né? Talvez não vislumbre ser tão real, porque não tem tanta visibilidade de algumas ocorrências. Não aparece. Hoje, talvez... Muitos estados do Brasil tem aquelas ocorrências que muitos carros vão para a área rural, entra na fazenda, rouba tudo, amarra todo mundo, leva tudo e vai embora. Aqui aconteceu? Já aconteceu, mas não tem tanta intensidade, tanta divulgação. E a própria unidade da área consegue desenrolar ali, então vislumbra nesse meio termo. Nós acreditamos, nós internamente, né? Meros mortais, não em nível de gestão, em nível de comandamento. A gente pensa que sim. Por estarmos lá,
no meio, lá na área rural, fazendo essa atuação, a gente acredita que sim. Falou, pô, é necessário. Agora, se o gestor vislumbrar que não, eu vou ter que aceitar e ponto final.